Bom dia, gente, tudo bem? Meu nome é Eduardo Macedo e eu vou estar sendo um professor de vocês de introdução aos procedimentos radiológicos, tudo bem? Então, bora lá. Primeiramente, vou estar passando para vocês o objetivo da nossa matéria, o que é que a gente vai estar estudar. Qual o principal objetivo, gente? É fornecer ao aluno a capacidade de diferenciar a característica dos principais exames de radiodiagnóstico, como raio-x, tomografia e ressonância. Contudo, vamos dar um ênfase maior no raio-x, tá bom? Porque ele é um pouco mais extenso e um pouco mais complexo em relação à sua aplicabilidade. E além disso, vamos estudar também suas peculiaridades, cada detalhe de cada exame e o que cada um tem de diferente, tá bom? Além disso, também vamos ver os conceitos básicos de radiologia e sua aplicabilidade na rotina, tá bom? Ademais, também vamos falar sobre como aplicar as técnicas radiográficas na aquisição de imagem, como melhorar, o que não fazer, bem, tudo isso bem detalhadozinho a gente vai estar estudando durante todo o decorrer do nosso curso, tá bom? Vamos lá primeiramente sobre o sumário, com o que a gente vai estar vendo somente nessa nossa aula. Nessa aula introdutória, a gente vai estar falando um pouco sobre os termos gerais e a posição anatômica, tá bom? Do nosso corpo, para ser bem básico. Vamos falar também dos planos e secções e linhas do corpo, que é bem importante, tá bom? Tanto para a gente utilizar no radiodiagnóstico, nos raios-x, na tomografia, principalmente os planos e secções são primordiais para a gente estar conhecendo. Superfície e parte do corpo, também bem básico da anatomia que a gente vai estudar. E posicionamento do corpo, tanto posicionamento no geral como específico para a área da radiologia, tá bom? Tudo isso a gente vai estar vendo nessa aula de hoje. Pronto, vamos ver os termos gerais primeiramente. Os termos gerais são termos que a gente usa no nosso dia a dia na radiologia para ficar mais prático do conhecimento de vocês, tá bom? Para quem está entrando na matéria, já conhecer alguns termos que a gente utiliza. Vamos lá, primeiramente, falar sobre radiografia, galera. Radiografia é a parte anatômica do paciente produzida a partir da interação dos raios-x com o receptor de imagem, tá bom? O que acontece? Algumas pessoas têm o hábito de chamar de bater uma chapa, né, que o pessoal mais antigo fala, como se fosse esse termo que está totalmente errado, galera. O certo seria radiografia, tá bom? Radiografia é a parte anatômica do paciente, produzida a partir da interação dos raios-x. Ou seja, galera, isso é uma radiografia, tá bom? Porque aconteceu a interação e gerou parte. Radiografar. O processo e o procedimento de produzir uma radiografia, tá bom? Esse é o termo certo, bem? Não bater um raio-x, não é. O termo correto é não radiografar, tá bom? Receptor de imagem, galera. Quando tiver aqui na aula e tiver o termo RI, significa receptor de imagem. Bem, receptor de imagem é o dispositivo que captura a imagem radiográfica do paciente. Refere-se tanto ao filme cassete, tá bom, que é o mais antigo, quanto aos dispositivos de aquisição automática digital. Porque tem esses dois modos, galera. Tem um processo de aquisição dos filmes através do cassete, tá bom? E o de é automático, que na hora que você dispara o raio automaticamente, ele já aparece imediatamente na tela, tá bom? Isso é chamado de dispositivo de aquisição digital, que dá um pouco maior de praticidade na hora de utilizar. Mas ambos têm o mesmo, pode ser chamado do mesmo, que é receptor de imagem ou RI. Além disso, temos o nosso raio central, galera, que ele é bem importante, tá bom? Principalmente no raio-x é de extrema importância o raio central, porque ele pode diferenciar de uma qualidade melhor para uma qualidade pior de imagem, tá bom? Um grande exemplo, galera, perdão, vamos falar logo o primeiro conceito. É a maior parte central do feixe de raio-x emitido de um tubo de raio-x. É a porção do feixe de raio-x com menor divergência, ou seja, galera, é onde mais focado. Por isso que é chamado de raio central, é onde vai incidir o raio primordial, tá bom? Pronto, vamos seguindo. Posição anatômica, galera, que é de suma importância pra gente. Posição anatômica é uma posição padrão que define o plano e superfície do corpo. Consiste em uma posição vertical, tá bom? Vertical, ou seja, em pé, com os braços para baixo, as palmas da mão viradas para frente, cabeça e pés direcionados para frente, tá bom?
Por que, galera, fazem sua importância? Posição anatômica vai servir para vários modos. Ele serve como padrão para a gente analisar tudo como se fosse um padrão do corpo, tá bom? Por exemplo, a mão, galera, é um pouco mais distal do que o ombro, porque o ombro está mais proximal do eixo do corpo. E isso a gente sabe por quê? Por causa da posição anatômica, galera. Essa é a posição anatômica, mãos para frente, cabeça ela um pouco elevada, os pés também direcionados para frente e o corpo na posição vertical. Essa é a posição anatômica, tá bom? Planos, secções e linha do corpo. São termos de posicionamento que servem com relação do raio central, RC, como a gente falou anteriormente. Normalmente são relacionados a planos imaginários que passam através do corpo. Variam de modalidade de exames que utilizam como TC, que é tomografia computadorizada, RM, ressonância magnética e ultrassom, tá bom? Todos esses são planos imaginários que a gente utiliza para fazer delimitação nesses exames, como tomografia, ressonância e ultrassom, que são bastante importantes. O conhecimento desses planos, secções e linhas do corpo, tá bom? Vamos seguindo. Imaginologia, galera. Vamos falar um pouco agora sobre o que é utilizado e os planos. São utilizados 4 tipos de planos, tá bom? O coronal, sagital, axial e o oblíquo. Vamos estar falando cada um bem detalhadamente nessa aula para você sair sem nenhuma dúvida dela. O primeiro que a gente vai estar falando é o sagital. Sagital é qualquer corte que divide em duas partes, direita e esquerda. Pronto, galera, morreu. Dividir o corpo em direita e esquerda, sagital, tá bom? Olha aqui um grande exemplo. A linha passando bem aqui no meio dele, aí divide em dois lados, lado direito do paciente e esquerdo do paciente, tá bom? O plano sagital médio é o plano que divide o corpo bem no meio em partes iguais em esquerda e direita. Pronto, galera, isso aqui é o plano sagital médio, tá? Dividindo o corpo em direita e esquerda exatamente. Aqui a gente vê um grande exemplo na ressonância magnética de um plano sagital. Porque aqui, galera, ele está dividido bem no meio. Se você reparar, é como se tivesse desse corte bem aqui, ó. Cortou a cabeça bem no meio mesmo, bem central, como se fosse entre os dois olhos. E essa aqui é a lateral que a gente enxerga: o corpo caloso, a calota craniana, o nariz, a região do globo ocular. A gente consegue ver bem detalhado aqui por causa que o plano sagital faz isso, galera. Ele divide o corpo em parte direita e parte esquerda, bem utilizado na tomografia e na ressonância magnética, tá bom? Vamos dando seguimento para o próximo tipo de plano de corte. Perfeito, galera. Outro plano de corte que a gente também utiliza é um dos 4, tá bom? É o plano coronal. O plano coronal é qualquer plano que divide o corpo, que divide o coronal em parte posterior e anterior. Bem simples, galera. O primeiro, né, a gente viu que ele divide o corpo bem no meio, em direita e esquerda, que é o plano sagital. O plano coronal, ele já é diferente. Ele divide o corpo em, mais fácil para ficar de decorar, em frente e trás, como é chamada frente e trás, posteriores e anteriores, galera. Ó, uma posterior, galera, é tudo que fica atrás. Acho que quem já fez academia já deve ter treinado o músculo chamado posterior, que ele fica na parte de trás da coxa, galera. O bizu para estar decorando, parte posterior, parte de trás. E anterior significa parte da frente, galera. Por incrível que pareça, posterior significa parte de trás e anterior significa na frente, tá bom? Vamos estar decorando porque é bem contraditório, né? Assim, em questão de conhecimento geral, né? Porque normalmente quando a gente pensa em algo anterior, a gente pensa em algo antes, né? Mas na verdade aqui não. Na anatomia, galera, anterior significa frente e posterior significa costa, tá bom? Vai significar o lado de trás. Bem, então, o plano coronal divide em anterior e, perdão, divide em posterior e anterior, tá bom? Chama assim devido passar próximo à sutura coronal do crânio, galera. O crânio ele é dividido, normalmente o crânio ele é dividido, pode ser em sagital, temos o occipital, que são os ossos, temos a sutura coronal, é dividido em suturas. Uma das suturas é a sutura coronal do crânio e ele passa bem rente a ela. Com isso, ele pegou essa denominação, plano coronal. Aqui na imagem a gente consegue ver bem detalhado. Presta atenção, galera. Esse corte aqui é como se estava nessa linhazinha branca bem aqui. É como se tivesse cortado bem aqui. Cortado no plano coronal. Ou seja, ele dividiu em anterior e região posterior. E esse corte... Perdão, se eu está retornando aqui.
E esse corte é chamado de coronal. A gente consegue ver os globos oculares, tá vendo? Bem detalhado, a calota craniana. Bem delimitada a gente consegue estar utilizando. Vamos prosseguindo, tá bom? Pronto. São utilizados, como falei, os 4 planos na imaginologia, né? Agora vamos lá para o terceiro plano, que é o plano axial ou horizontal, galera. O plano axial, ele divide o corpo perpendicularmente. Então, ele vai dividir o corpo bem aqui na linha horizontal, perpendicular, ou seja, reto. É um plano horizontal, sendo ele dividido em inferior, parte de baixo, e na parte superior. Bem simples também esse daqui. Para quem entende um pouquinho de inglês, a axial lembra de axe, que é machado, que corta no meio. Bem, vai ficar um bizu um pouquinho mais prático, né? Para quem entende um pouco mais de inglês. Então, mas vai ficar mais fácil mesmo de interpretar, é bem fácil. Lembrar de axial, lembrou de horizontal. Se é horizontal, é um plano que é inclinado, deitado, tá bom? Aí ele divide em inferior, parte de baixo, e superior, parte de cima. Esse é o terceiro plano. Nessa imagem a gente consegue ver um plano axial, galera. É como se o crânio tivesse aqui cortado bem aqui, ó, de um lado para outro, desse jeito aqui, como tá certinho. Ele divide esse plano aqui axial, a gente consegue ver aqui a calota craniana, o corpo, um pouco aqui do corpo caloso, o globo ocular. A gente consegue ver bem detalhadozinho aqui, tá bom? Com esse plano axial. Ele é muito utilizado, ele é parâmetro para tomografia computadorizada. Ele utiliza como primórdio os cortes axiais, tá bom? Que ele dá um melhor detalhamento antes de fazer as reconstruções 3D em outros planos, tá bom? Vamos seguindo. Plano oblíquo, galera, é qualquer plano que não seja paralelo aos planos axial, coronal, sagital. Ou seja, galera, vamos recapitulando. Plano axial divide em superior e inferior. O plano coronal divide em posterior e anterior, frente e costa. E o sagital, que corta no meio, divide em direita e esquerda. Não sendo nenhum desses três, galera, sendo inclinado, é oblíquo, tá bom? O oblíquo não tem outra divisão, ele só é chamado de oblíquo, por causa que ele é meio inclinado, tá bom? Não sendo nenhum dos três, ele é oblíquo. Pronto, aqui uma imagem perfeita, galera, para você estar tendo uma melhor revisão sobre isso. Plano sagital, tá bom? Plano sagital que divide bem no meio, em direita e esquerda. Esse aqui é um corte sagital. Plano axial, tá bom? Ele vai dividir em parte superior e inferior. E plano coronal, que vai dividir entre região posterior e região anterior, tá bom? Esses aqui são os três cortes utilizados na ressonância magnética e na tomografia, tá bom? Superfícies e partes de contato do corpo, tá bom? Vamos falar agora sobre posterior ou dorsal, ou pode ser chamado posterior dorsal ou anterior ou ventral, que é chamada metade frontal do paciente, tá bom? É bem simples, galera. É como eu estava explicando. A gente lembra que o corte coronal divide em posterior, que foi o que eu falei para vocês. Quem tem na academia vai lembrar do músculo da posterior, que fica nessa parte aqui, da nossa, nessa região. E a região anterior, tá bom? Que é a parte da frente. Não vamos confundir, tá bom? Posterior é atrás, anterior é na frente. Também pode ser chamado de região dorsal e região ventral, tá bom? O bizu aqui é lembrar do ventre, né? Ventral, parte da frente. Tudo que fica em direção à cabeça é chamado de cranial e tudo que fica sem ser para a cabeça fica região caudal, tá bom? Ou pode ser chamado de superior ou inferior. Essas são as divisões de superfície de parte do corpo, tá bom? Posterior dorsal, anterior ventral. Crânio, cranial, região superior e caudal, região inferior, tá bom? Agora vamos falar termos de superfície das mãos e dos pés, tá bom? A região plantar se refere à sola ou superfície posterior. O bizu, galera, é só lembrar de plantar, né, galera? A gente planta coisa no chão, então a parte de baixo está em contato com o chão, região plantar, mais fácil de decorar. Região dorsal do pé se refere ao topo ou superfície anterior do pé, tá bom? É a parte de cima do pé, tá bom? Região dorsal.
Esse termo, galera, ele fazendo a flexão se chama dorsal flexão para cima, ou seja, mexendo ele para cima é chamado de dorsal flexão, para lembrar. E flexão plantar é para baixo, galera. Lembrar, plantar, planta no chão, então é o que está embaixo. Bisu. Pronto, galera, vamos seguindo aqui o que a gente estava falando. A gente falou um pouco sobre os pés, agora vamos falar um pouco sobre a referência sobre as mãos. O dorsal da mão, galera, fica nessa região aqui de cima, né, no caso. E a região palma é a mais simples, que é a região da palma da mão. Essa aqui não tem como confundir, né? Se refere à palma da mão na posição anatômica que equivale à superfície anterior ou ventral, tá bom? Ou seja, a palma da mão é a região anterior. Aí você fica naquela pensando um pouquinho. Aí você vai lá e vai para a posição anatômica, né, gente? A gente fica na posição anatômica de frente com as palmas da mão virada para frente. E se é parte da frente, é anterior. O bizu. Sempre quando você tiver em dúvida, galera, que como é, se é região anterior ou se é região posterior, vocês vão lá e pensam na posição anatômica. Porque na posição anatômica, a palma da mão fica virada para frente. E se fica virada para frente, é região anterior. Essa parte aqui fica na região de trás, porque a palma da mão fica para frente, então é chamada de posterior, tá bom? Vamos sempre lembrar, o foco é na posição anatômica, tá bom? Todo termo de referência vai levar em consideração a posição anatômica, então vamos sempre focar nela. Incidência radiográfica, galera. Eu vou estar especificando para vocês o que é uma incidência. Incidência refere-se à direção do raio central, ou seja, o feixe até através do paciente girando a imagem no receptor de imagem. Como que funciona? Incidência, galera, vai ser o termo de onde vai incidir o raio até onde ele sair. Por exemplo, a gente tem incidência chamada póstero anterior, vulgo PA. Essa incidência aqui que a gente está vendo é antero-posterior. Por que antero-posterior, galera? Por isso vale a importância de a gente conhecer o modelo atômico da gente, tá bom? Porque aqui nessa região, como eu falei para vocês, região da frente, região anterior. Ou seja, o raio entra na anterior e sai na posterior. Então a gente vai chamar essa incidência de AP. Porque vai entrar na anterior e sair na posterior. Ou seja, pode ser chamado de AP ou antero-posterior. O raio vai entrar na anterior, vai sair na posterior e vai acertar o receptor de imagem, galera. O receptor de imagem vai ficar bem aqui dentro, que é chamado de chassi ou receptor de imagem digital, tá bom? Então, falar em direção do raio central, galera, é falar de incidência. Por isso que a gente fala incidência PA, o raio entra na posterior e sai na anterior. Incidência AP, o raio entra na anterior e sai na posterior, tá bom? Incidência póstero-anterior, que foi o que eu estava ensinando para vocês. O raio central entra na superfície posterior, ou seja, na região das costas, e sai na região anterior, que sai na frente. Incidência PA. Essa aqui é um PA de tórax, galera, que faz parte da rotina do exame de tórax. Reparem bem aqui os arcos costais bem delimitados. Se vocês reparar, a coluna não está bem delimitada porque está com a sombra cardíaca aqui. Seio costofrênico aqui, a bolha gástrica aqui embaixo, tá bom? A gente consegue ver bem detalhado, tá bom? Essa é uma incidência póstero-anterior. Por que é póstero-anterior? Lembrar, galera, incidência é a direção do raio, ou seja, entrou na posterior, na parte de trás, e saiu na anterior, na parte da frente. Incidência antero-posterior vai seguir o mesmo fundamento, gente. O raio vai entrar na anterior, ou seja, na parte da frente, e sair na posterior, na parte de trás. Descreve a direção em que um raio central segue, que entra na superfície anterior, parte da frente, e sai na parte posterior, parte de trás, galera. Isso aqui a gente não pode esquecer porque é muito importante, tá bom? E essa aqui é uma imagem AP, galera. A imagem AP, o coração ele fica um pouco maior, por causa que o que acontece? O coração ele vai ficar um pouco mais longe do receptor. Com isso, ele tem um aumento cardíaco, tá bom? Ele vai ter uma sombra maior. Por isso que o recomendado de se fazer exames de tórax é em PA e não em AP. Seguindo, galera, outro tipo de incidência é a incidência médio-lateral e látero-medial. Uma incidência lateral é definida pelo caminho do raio central, galera. Vamos lá.
A gente vai levar em conta novamente a posição anatômica, não é? A gente vai ter a posição anatômica e tudo que tiver do lado de fora do corpo é chamado de lateral. Tudo que tiver mais perto do centro do corpo é chamado de medial. Bem básico. E a incidência é a mesma coisa, galera. Entrar na parte de dentro do pé e sair na lateral, médio lateral. Entrou na parte de fora, na parte lateral e saiu na de dentro, látero medial. Esse aqui é um grande exemplo. O raio vai entrar aqui de um lado e sair do outro, tá bom? Incidência médio lateral e lateral medial, que no caso é somente uma recapitulação do que a gente tinha visto, tá bom? Vamos dar segmento. Pronto, galera. Para vocês não esquecerem mais, PA de tórax e AP de tórax. PA de tórax, galera, vai entrar o raio na posterior, região das costas, bem delimitada. E o Azinho é de que? De anterior. Vai sair na região anterior, que é a região da frente. E aqui fica o filme fotográfico. PA de tórax. Póstero anterior de tórax. AP de tórax, galera, vai entrar na região anterior, região da frente, e vai sair na região posterior. Por isso que é denominada AP de tórax. Incidência AP de tórax. Falar incidência, falou em direção do raio. Incidência médio-lateral e incidência látero-medial. A incidência médio-lateral, galera, é quando o raio entra na região medial e sai na lateral, galera. Essa parte aqui não é a parte mais próxima do eixo do corpo, então região medial. Aquela parte de lá na região lateral, então chama lateral. O raio entrou na medial e saiu na lateral. Isso é incidência médio-lateral de tornozelo, viu? Incidência lateral-medial, galera. Lembrando da posição anatômica, tá bom? Ele vai entrar. O polegar ele fica mais lateral, só lembrar disso, galera. O polegar sempre vai ficar lateral, porque na posição anatômica a palma da mão fica para frente, e se a palma da mão fica para frente, o polegar também. Tudo bem? Aí o que acontece? Essa daqui é uma incidência lateral-medial do pulso, tá bom? Vai ficar mais fácil, entrando na lateral e saindo na medial. Posições gerais do corpo. No geral, galera, são 8 posições usadas na imaginologia. Supina, que é a posição deitada com o rosto para cima, prona, deitada com o rosto para baixo, ereto, que é em pé, e decúbito, que é qualquer posição deitada. Eu vou passar uma imagem que vai estar bem melhor de explicar para vocês. Supina é deitado com o rosto para cima e prona é deitado com o rosto para baixo. É bem mais fácil, galera. Essa duas aqui é que vocês têm que lembrar sempre, que eu vou estar explicando bem no próximo slide mais detalhado. Nos próximos, no caso. Posição de Trendelenburg e posição de Fowler. Essa daqui são duas que confundem bastante, galera, principalmente para quem vai prestar concurso. Vale a intenção de conhecer ela também, além disso de também conhecer para a prática. Posição de Trendelenburg, o que é que significa? É uma posição em decúbito, ou seja, deitado, com o corpo inclinado, só que com a cabeça mais baixa que os pés, ou seja, a cabeça vai ficar mais baixa e os pés mais elevados, tá bom? Posição de Trendelenburg. Posição de Fowler. Como é que funciona? É a mesma coisa, só que invertida, galera. A posição em decúbito, deitado, com o corpo inclinado, só que a diferença é que a cabeça vai ficar mais elevada do que os pés. Nesse aqui a cabeça fica mais baixa, no Fowler, a cabeça fica mais elevada, tá bom? Essa é a principal diferença das duas, posição de Trendelenburg e posição de Fowler. Eu botei elas no mesmo slide, galera, para ficar mais fácil de vocês compreender as duas e não confundirem, tá bom? Pronto, como eu tinha falado para vocês, galera, posição supina e prona que eu tinha apresentado naqueles slides anterior. A posição supina vai ser com a cabeça virada para cima e a posição prona com a cabeça virada para baixo, tá bom? Para quem faz academia já deve ter feito um equipamento chamado supino. Então, supino você fica deitado, empurrando a barra para cima. Esse é o bizu, galera. Para quem já fez academia fica bem mais fácil, porque falar em supino vai lembrar que você faz o supino deitado com a cabeça para cima. Pronto. Fechou, bizu. Mais fácil de você estar decorando, tá bom? E prona. Prona é quando você estiver com a cabeça deitada para baixo, tá bom? Com o corpo invertido. Bem, essa é uma das posições bem comuns. Posições gerais do corpo, galera. Posição de Sims e posição de
e posição litotômica. Posição de Sims é uma posição em decúbito, meio inclinada, oblíqua, em que o paciente deita com o lado anterior esquerdo do corpo e o joelho direito flexionado e o braço esquerdo estendido para trás das costas, tá bom? Ou seja, no caso estendido ele quer dizer dessa forma aqui, só meu comprimido. Posição de Sims ele é utilizado para fazer o exame enema opaco. No enema opaco é colocado uma sonda biorretal para investigar o intestino grosso. Aí por isso dessa posição, porque facilita a entrada da sonda para verificar essa região, tá bom? Posição litotômica. É uma posição em decúbito, supina, tá vendo? Supina, vai estar para cima, cabeça para cima, com os joelhos e quadris flexionados, coxas separados e rotacionados externamente, apoiados sobre o suporte para a tornozelo. Essa posição ela é mais usada em cirurgia, galera. Posição litotômica para fazer retirada de pedra nos rins, algumas posições, tá bom? Queria agradecer, tá bom, essa aula que ela é bem produtiva, porque tem vários conhecimentos sobre o geral, do que a gente pode apresentar, do que a gente pode conhecer, tá bom? Essa aula é bom a gente estar sempre revisando, porque mesmo a gente tendo trabalho de estar conhecendo todo dia a dia, é bom a gente conhecer um pouco mais sobre as posições, como é, o Trendelenburg, a posição de Foley também, que é uma posição que não é bem comum utilizada, mas ela é de suma importância para quem estuda para outros meios também, tá bom? Então vale ressaltar sempre esse material para ficar revisando, sempre quando tiver alguma dúvida de incidência, volta lá, vê o que é PA, vê o que é AP, recapitula, não tem problema algum, galera, porque tudo faz parte de conhecimento. Quanto mais você agregar no seu conhecimento, é melhor ainda, tá bom? Queria agradecer, muito obrigado a presença, tá bom, de estar vendo essa aula e até a nossa próxima aula.